Olá, seja muito Olá, bem-vinda. boa noite, tudo bem, Rejane? Muito Boa obrigada. noite. Estreando, É estreando nas verdade, lives do programa Momento Jurídico, doutora Cristiane, depois de 8 meses que estamos, não é, em home office. é verdade, é verdade. Conseguimos afinar essa agenda, né, Rejane? Tava difícil, mas é É, um prazer estar sim, aqui com vocês, viu? É um prazer sim, como participar. eu, como eu falei para a doutora Cláudia, que eu entrevistei na segunda-feira, eu Sim. disse, a doutora Cristiane deve ter uma agenda muito solicitada. Mas vamos lá com o resumo do seu currículo, só as suas atividades atuais. Doutora Cristiane da Costa Neri, especialista em advocacia municipal pela URGS, vice-presidente da Comissão Nacional da Advocacia Pública do Conselho Federal da OAB, diretora acadêmica da Escola Superior de Direito Municipal, ESDM, diretora para assuntos culturais da Escola Superior da Advocacia do Rio Grande do Sul, a ESA, da OAB-RS, foi procuradora-geral do município de Porto Alegre 2015-2016 e está procuradora-chefe da Procuradoria Tributária de Porto Alegre. O assunto que vamos tratar é a reforma tributária e os municípios. Doutora Cristiane, já vamos começando então. Existem várias propostas de reforma tributária. Quais as principais? Bem, eu primeiro cumprimento os colegas que eu já vi aqui entrando, vários colegas da Procuradoria, não é? E de outras atividades. Rejane, este assunto é um assunto realmente que agora, em função das eleições municipais, ficou um pouco de lado, não é? A gente não vê mais tanto se falar nas reformas, ou seja, administrativa, seja a tributária, mas eu tenho certeza que é um assunto que assim que as eleições municipais terminarem, vai voltar à tona, e é um assunto de muito interesse dos municípios e de muita preocupação em relação aos municípios, não é? E por quê? Tu me perguntaste sobre as propostas que tramitam. Nós temos hoje algumas propostas de reforma tributária tramitando, né? Nós tínhamos até Sim. o ano passado uma que era tratada há mais de 10 anos, sem termos um avanço efetivo. Agora, a partir do ano passado, nós tivemos a apresentação de outras propostas. Então, nós temos a PEC 110 de 2019, que é uma proposta que prevê a unificação de vários tributos em um só, que também agora é Uhum. chamado de Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS. Essa é uma PEC que se originou da PEC de 2008, então esta mais antiga que eu te falei. E temos a PEC 45 de 2019 também, que é uma PEC que tem tramitado com maior força no Congresso Nacional. É uma PEC que prevê a unificação de 5 tributos em um único tributo, que também tem a denominação de Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Nós também tivemos recentemente apresentado pelo governo federal um PL que prevê uma reforma também, mas não seria uma reforma constitucional, uma alteração de unificação de 2 impostos federais somente, por enquanto, que é o PL 3887 deste ano. Uhum. Tivemos Sim. também a apresentação de uma emenda constitucional à PEC 45, que é a emenda 195 do deputado da Vitória, e tivemos este ano a emenda constitucional 144 à PEC 110, que foi apresentada aí como uma alternativa, o chamado Simplifica Já, que é uma alternativa da Associação Brasileira de Secretários de Finanças e outras entidades que têm trabalhado uma forma de preservar o ISS-QN. E por que preservar o ISS-QN? Porque todas estas reformas e propostas de reforma que estão em tramitação, elas prevêem a unificação dos tributos, como eu coloquei antes, e a extinção do imposto sobre serviços de qualquer natureza, que é o imposto de competência municipal. Esse imposto, então, Uhum. passa a fazer parte do IBS e ele vai ser repassado aos municípios. Essas são as previsões que estão nas propostas de reforma tributária em tramitação, à exceção, então, dessa emenda constitucional 195, a PEC 45, e a emenda 144, a PEC 110, que é o Simplifica Já, que pretende manter o ISS-QN e o ICMS, não é, com os estados, ICMS e ISS-QN sob
ainda a coordenação e competência dos municípios. Então, em suma, são essas as propostas de reforma tributária em tramitação, não é, no Congresso Nacional, e que deve agora, após as eleições municipais, certamente voltar à tona as discussões, não é? Porque são discussões de muito tempo e é importante que a gente diga aqui que o sistema tributário nacional efetivamente necessita de uma mudança, não é? Todas essas discussões que nós verificamos, vislumbramos no dia a dia, são discussões que vêm em função justamente de uma reclamação muito grande dos contribuintes e não sem razão de que a legislação tributária, além de ser complexa, em muitos casos, ela é díspare entre municípios, entre estados, existe guerra fiscal, os contribuintes perdem horas, muitas horas. O Brasil é o país em que as empresas gastam mais horas pagando tributos ou preenchendo informações para poder dar conta de suas informações fiscais e pagamento de tributos. Isso é uma realidade, efetivamente. Nós temos mais de 5 mil legislações, por exemplo, acerca de ISS, as legislações dos 27 estados sobre ICMS. Então, há uma complexidade muito grande do sistema tributário nacional que precisa realmente ser reavaliada no país, não é? Agora, a questão é nós debatermos em que parâmetro essas reformas ou essas modificações do sistema tributário devem se dar. E o projeto 388/20 traz algo diferente para essa discussão? Não, na verdade, esse projeto ele cria a contribuição sobre bens e serviços, não é? Por enquanto, é um imposto novo que unifica PIS e COFINS. Então, são impostos de competência federal e que, por hora, não trazem impacto nos impostos municipais, por exemplo. Mas é certo isso, e o governo federal anunciou isso, não é, Rejane? De que este era o início do envio de alguns projetos que pretendem modificar efetivamente o sistema tributário nacional e que futuramente a pretensão seria também abranger alguns impostos de competência estadual e impostos de competência municipal. Então, Sim. no cenário, né, se vislumbra que esse é o primeiro envio do governo federal e que provavelmente virão outros projetos com esse sentido. Os municípios, doutora Cristiane, receiam perder a autonomia e arrecadação nesta reforma e esse temor dos municípios dificulta um amplo ajuste no sistema tributário, no seu entendimento? Sim, Rejane, essa é a nossa grande preocupação, é uma das preocupações da nossa Associação Nacional de Procuradores Municipais, é uma preocupação das entidades municipalistas, é uma preocupação dos municípios brasileiros e dos estados, e se não é ainda, deve ser, não é? Por quê? Sim. Porque hoje, por exemplo, para tu teres um dado concreto, em Porto Alegre, o imposto sobre serviços de qualquer natureza, ele representa até 47% da arrecadação própria do município de Porto Alegre. Então, isso é muito significativo, não é? No momento em que esse tributo passa a ser de competência de outro ente da federação, é evidente que há perda de autonomia. E aí, aqui é importante esclarecer o seguinte, o que significa essa perda de autonomia? O que significa passar para outro ente da federação? Por que a perda de autonomia, não é? Porque no momento que ele é extinto, esse tributo, e ele passa a compor o IBS ele vai ser arrecadado pela União, pelo menos nas principais propostas em tramitação que estão mais adiantadas, como a PEC 45, ele vai ser cobrado pela União através de a proposta é a criação de uma autarquia nacional, e isso se fala na criação, porque até o momento nós não verificamos nenhuma legislação complementar que diga como será a implementação desse imposto, desse tributo. Não há uma segurança jurídica nesse aspecto também, mas o que se fala é numa legislação que preveja, então, a criação dessa autarquia nacional, que vai fazer o recolhimento desse tributo e vai repassar o que é cabível para os municípios, dentro da alíquota a ser recolhida, o que é cabível para cada município vai ser repassado pela União. Então, isso significa o quê? Eu não terei a minha autonomia para a cobrança desse tributo, eu perco
a minha competência legislativa sobre esse tributo, porque eu não posso mais legislar. A única coisa que está prevista que estão previstas na proposta é a possibilidade de fixar a alíquota. Eu posso escolher a alíquota. Isso não é a competência legislativa plena, isso não é autonomia plena sobre o imposto. E a composição paritária de um comitê gestor para gerenciamento desse novo imposto. Essa representação paritária que é dito nas propostas de reforma tributária, também não tem esclarecida de que forma vai se dar, por exemplo, pelos 5.567 municípios brasileiros. Nós temos realidades no Brasil completamente díspares, municípios completamente diferentes uns dos outros. Nós temos capitais que têm uma arrecadação muito maior e um PIB muito maior que alguns estados brasileiros, inclusive. Então, são realidades múltiplas no país. Nosso país é um país com essa característica, não é? Toda a previsão federativa na nossa Constituição, ela está prevista assim, e não se tem, então, uma segurança dessa paridade que as propostas referem. Então, no momento em que eu não tenho mais como dispor desse tributo, em termos de competência legislativa, em termos de cobrança, e eu só poderei atribuir uma alíquota que eu quero que seja cobrada, eu vou ficar, obviamente, no aguardo do repasse dos valores recolhidos pela União para o IBS. Isso fere a autonomia municipal. A nossa Constituição, dentro dos princípios federativos que ela traz, no seu bojo, obviamente que a autonomia ela tem que ser também uma autonomia financeira, porque se eu não tenho uma autonomia financeira, eu não tenho capacidade de me estabelecer enquanto município, não é? Então, isso é uma das grandes preocupações que se tem, porque nós estamos hoje vendo os municípios cada vez mais combalidos nas suas finanças, obviamente. É um esforço muito grande dos municípios para se manter financeiramente rígidos, não é? Com uma saúde financeira, vamos dizer assim. E o que nós temos que fazer é justamente o oposto, na minha visão, não é, Rejane? Nós temos que aproximar os recursos daquele ente que vai fazer a aplicação dos recursos para o cidadão, que é o destinatário das políticas públicas, não é? Essas propostas de reforma tributária, elas justamente fazem o contrário. Elas centralizam na União os recursos, quando o município, por exemplo, é o ente responsável pela aplicação das políticas públicas essenciais. Não é? A população depende das políticas públicas essenciais que são implementadas pelas municipalidades. E justamente as municipalidades que necessitam desses recursos, com uma gama de competências e demandas muito maior, cada vez maior pela nossa Constituição e forma federativa que se organizou no país, ficam então dependentes desse repasse da União, não é, para gerenciamento dos seus recursos. E o impacto disso é significativo. Então, eu entendo que há sim perda de autonomia e acho que isso tem que ser algo motivo de atenção por parte dos parlamentares e de todos os prefeitos que agora estão se elegendo aí e que podem perder um imposto que é, muitas vezes, um imposto de maior arrecadação em vários municípios, principalmente nas capitais e grandes municípios do país. Em meio a essa pandemia, como falar em oneração de serviços e unificação de impostos? Doutora Cristiane. Então, isso é uma das questões, né, Rejane, que eu também referi num artigo que até o IARGS, eu vi que a Terezinha está aqui, os colegas da PGM, o doutor Orlando, que é conselheiro da OAB de Santa Catarina, um grande parceiro da advocacia pública. Isso eu escrevi num artigo agora que o IARGS publicou e na verdade, essas reformas, Rejane, elas desconsideram, obviamente, todo esse momento que a gente está vivendo. A pandemia nos traz uma nova realidade. É uma realidade que mudou, inclusive, a prestação de serviços. Nós temos hoje novas formas de prestação de serviços. Nós temos uma nova realidade em termos de profissões, inclusive, não é? E as reformas, elas precisam se atentar para isso, porque são mudanças que vão ficar por muitos anos, não é? E essas propostas de reforma tributária, para tu teres uma ideia,
elas trazem uma previsão de transição, numa delas, de 10 anos e de 50 anos para acertos financeiros. Quer dizer, é algo que é inimaginável nós ficarmos por 10 anos ao invés... Ela unifica 5 tributos em um, mas ela tem uma transição de 10 anos. Então, nós vamos ficar por 10 anos com 6 tributos. O contribuinte, por 10 anos, ele tem que recolher 6 tributos e por 50 anos nós vamos ter ajustes financeiros entre os entes da federação. Quer dizer, como nós não podemos deixar de imaginar que durante este período nós teremos uma alteração significativa nas profissões e setor de serviços. Obviamente, com a pandemia também houve mudanças significativas e que devem ser consideradas. Então, as reformas necessitam olhar para este ano, elas não podem simplesmente serem aprovadas ou debatidas como estão, sem olhar para este ano e verificar quais foram os reflexos todos dessa pandemia nestes setores, principalmente o setor de serviços, que foi muito afetado, para considerar isso, né, no seu bojo e considerar isso para fins de melhoria, então, das propostas para que o setor de serviços, os contribuintes, tenham aí uma segurança maior e os entes da federação também, com certeza, porque os municípios, os estados estão, obviamente, gastando muito mais e sofrendo também com essa pandemia. Não é? Existe aí, o município não deixa de ser um consumidor de serviços, principalmente agora, para combate à pandemia. Né? Então, todos esses fatores necessitam ser considerados. São muitas questões a serem discutidas, doutora Cristiane. Parabéns por uma aula, como o diretor do Programa Momento Jurídico escreveu aí, uma verdadeira aula de reforma tributária. Foi um prazer muito grande recebê-la. Mais algum detalhe importante a destacar, doutora Cristiane? Não, Regiane, eu acho que essa é a questão, assim, muito rapidamente, né? É muita coisa para a gente debater, né? Então, é muita tempo. Coisa, é verdade. Nós teremos semana que vem nosso Congresso Nacional de Carreira. Nós teremos uma mesa sobre reforma tributária, não é? Justamente para debater tudo isso também. O sistema tributário precisa ser modificado, precisa ser simplificado, precisamos de um sistema mais justo, não é? Agora, não vislumbro nas propostas que estão aí esse sistema tributário menos complexo, menos oneroso e mais justo. E mais, vislumbro, e é evidente nas propostas em tramitação, pelo menos nas principais, 45 e 110, uma perda de autonomia financeira para os municípios, principalmente capitais e grandes cidades, que é muito impactante e pode ser muito danosa para o futuro, para os municípios e para a sociedade. Então, acho que é essa atenção que a gente precisa ter agora, quando essas discussões forem retomadas no Congresso Nacional em relação à reforma tributária, porque atinge a todos nós, principalmente o cidadão que necessita das políticas públicas essenciais a serem implementadas pelos municípios brasileiros. Eu quero, então, Regiane, te agradecer pelo convite, agradecer ao programa. Conseguimos finalmente, não é, sentar para conversar sobre esse assunto tão importante. Parabéns a vocês por se dispuserem a abordar esse tema. Esse tema é muito importante para os municípios e os prefeitos que assumirem aí agora a próxima gestão têm que estar atentos a essa discussão. Então, muito obrigada, Regiane. Foi um prazer estar contigo, estar com vocês. Obrigada a todos que estão aí conosco. Prazer muito grande recebê-la nessa live do programa Momento Jurídico. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela parceria que sempre tem dedicado ao programa Momento Jurídico, doutora Cristiane. Um forte abraço e até a nossa próxima oportunidade, que não demore tanto assim. É verdade. Como demorou agora. É verdade. Muito obrigada, Regiane. Um abraço grande. Avisando a todos que essa live estará disponível em seguida no IGTV do @Programa MJ. Um grande abraço, uma boa noite a todos e obrigada por todos estarem aqui com a gente. Boa noite. Boa noite.